Tia Gil tava morrendo de saudade de voltar da aula para vocês. A gente deu uma pausa, né? Que acabou a terceira unidade, vieram as atividades da apostila e agora nós estamos voltando para iniciar a nossa quarta unidade, não é isso? Então, na nossa quarta unidade, a gente vai ver muita coisa legal em geografia, tá? Muita coisa legal, ó, de verdade. Pena que a gente não tá presencial pra gente conversar e brincar bastante falando sobre os assuntos da quarta unidade. Mas aí vai ter que ser online mesmo, vai ter que ser virtual mesmo. Então, vamos se esbaldar e aproveitar, tá legal? Nossa aula de hoje vai ser sobre natureza. Mas o título da aula é Tudo é natureza. Tudo é natureza. Então, eu vou começar a minha aula perguntando a vocês se vocês costumam, né? Agora não, que a gente sabe que está na pandemia, não pode sair muito de casa. Mas antes de ter essa história de pandemia, quando todo mundo podia sair para onde quisesse ir, se vocês costumavam ir a lugares como parques, praças, onde tivesse muito verde, onde tivesse muito destacando a natureza. Vocês costumavam fazer esse tipo de passeio? Porque eu conheço passeios bem legais que evidenciam, que destacam muito essa questão da natureza. Uma bem pertinho aqui da escola, de lá da escola, né? Pertinho de lá de onde fica a escola, é a Praça da Macaxeira. Eu acho que todo mundo conhece a Praça da Macaxeira, né? Lá na Praça da Macaxeira, vocês vão observar que existe bastante a flora. Está muito em evidência. O que é a flora, tia Gil? São árvores, são verde, são plantas. É a natureza em si, tá? Então, lá na Praça da Macaxeira tem uns locais assim com muito arbusto, com muito verde, com muita natureza. E é, ó, pertinho da escola, né? Não é tão longe. Outro lugar bem legal que eles evidenciam muito a natureza, não sei se vocês já ouviram falar, no Jardim Botânico. O Jardim Botânico, não sei se já ouviram falar, e já tiveram a oportunidade de ir lá, né? Que é pertinho também. O Jardim Botânico fica no Curado, no bairro do Curado. É um lugar também belíssimo, lindo demais, perfeito, para fazer piquenique, para fazer trilha, para brincar, realizar brincadeiras, para fazer até pintura ao ar livre, gente. Até pintura ao ar livre é show de bola, é legal demais. Tem muita coisa bonita lá dentro do Jardim Botânico e muita coisa interessante também, muitas curiosidades com relação à flora, com relação às plantas, com relação à natureza, com relação às sementes, enfim, muito rico realmente o Jardim Botânico, tá? Outro lugar, esse que eu acho que quase todo mundo já foi, não é possível, né? Outro lugar é o Horto de Dois Irmãos. Mas, tia Gil, o Horto de Dois Irmãos não é o Jardim Zoológico? Sim, o Horto de Dois Irmãos é o Jardim Zoológico, sendo que também lá no Horto de Dois Irmãos tem uma vasta quantidade da flora. Tem muita árvore, tem muita mata atlântica, tem rio, enfim, tem muita coisa que evidencia o lado da natureza. Então, lá no Jardim Zoológico, no Horto de Dois Irmãos, não é somente animais não, tá, gente? Não são apenas animais que vivem lá. A flora também, ó, tá em grande destaque ali dentro. Porque, na verdade, aquilo ali, há tempos atrás, era só mata, tá? Era só vegetação mesmo. Então, depois houve um projeto em que eles idealizaram em construir o jardim zoológico ali. Então, aí foram construindo as habitats dos animais, né? As jaulas para aqueles animais mais ferozes, as gaiolas para os animais que são aves, enfim, as casas para os animais que são
cobras, enfim, por aí vai, né? Uma parte do lago para onde fica o hipopótamo, onde fica o jacaré, onde uma parte lá que também tem um pedaço do lago onde fica o urso, e por aí vai. Mas antes aquilo ali era só mata, tá? Era só vegetação. O Jardim Zoológico veio através de um projeto, certo? Então, eu destaquei esses 3 lugares para vocês lembrarem, né, assim, que existem locais em que a flora está bem evidente, que a natureza está, ó, bombando naquele local. E não é tão difícil de acessar, não é tão difícil de ir, não é tão difícil de conhecer. Tem muitos outros, mas eu evidenciei só esses 3, que eram, acho que, os mais comuns, né? Os mais... que vocês tenham mais a possibilidade de já ter visto ou até mesmo já ter ido lá. Se não foram, vão, viu? Que é um passeio bem legal, eu garanto. Outra coisa legal também é que se a gente fosse para um desses 3 locais, que tipo de atividades a gente poderia realizar? A tia Gê, a senhora já falou. Realmente, já falei, a gente poderia realizar piquenique, a gente poderia realizar trilha. O que é uma trilha, tia Gil? Gente, uma trilha é um passeio por dentro da mata. Só que não pode ser assim, eu vou fazer uma trilha, eu sozinha. Não, eu tenho que ir com um instrutor, aquela pessoa que já conhece o caminho da trilha, que vai saber entrar na mata e sair dela. Não vão fazer feita a história de João e Maria, sair jogando miolo de pão pelo caminho para voltar recolhendo miolo de pão, não, tá? Isso não funciona. Na vida real, isso não funciona. Então a gente tem que ir para uma trilha com um instrutor, porque ele sabe o caminho, como entrar na mata, andar por dentro dela, os caminhos que são seguros, né, para andar por dentro dela, que você sabe que geralmente em mata tem cobra, né, e tem outros animais que, assim, não são muito legais para a gente encontrar, vamos dizer assim. Então esse instrutor, ele conhece a trilha. O que é a trilha? É o caminho. Ele conhece o caminho onde ele entra na mata, onde ele circula a mata e onde ele sai da mata. Então a gente só pode fazer uma trilha com um instrutor, tá? Uma pessoa que realmente conhece aquele local. Um piquenique não, a gente pode fazer a gente mesmo ali no início, né, da mata, no cantinho ali reservado, não lá dentro da mata, mas no início, assim, na entrada, perto da entrada, enfim, num lugar bem arborizado, num lugar bem ventilado, a gente faz um piquenique bem legal com a família. Outra coisa também que a gente pode realizar é uma pintura ao ar livre. Poderia levar a turma para conhecer um desses locais. Vocês sentariam no chão, né, com papéis e tintas e fariam pinturas ao ar livre, olhando a natureza e pintando, imaginando que aquilo ali era o retrato do que vocês estavam vendo. Outra coisa legal também, que a gente poderia realizar lá, uma pescaria, né? Desde que fosse permitido. Por exemplo, no Horto dos Irmãos tem um rio, mas eu não sei se é permitido realizar a pescaria lá. Até por diversão, né? Que ninguém ia pescar de verdade. Uma pescaria por diversão. Então, é também uma atividade bem legal a se realizar num local onde a natureza está bem em evidência, tá? Outra coisa também que eu poderia perguntar a vocês é como vocês se sentiriam se estivessem num local como esse. Não dá para vocês me responderem agora, porque eu estou dando a aula virtual e vocês ainda vão assistir essa aula. Mas se quiserem me responder depois no privado, eu vou ficar muito feliz em receber as respostas, tá? Como vocês se sentiriam em estar num lugar como esses, né? Que a gente está falando agora com relação à natureza. Posso dizer para vocês com relação à minha experiência. Quando eu era criança, a minha mãe, ela foi do interior. Ela não era uma pessoa da zona urbana. Ela era uma pessoa da zona rural. Então, os meus avós, eles tinham um sítio no interior, num lugar chamado Tabira. Não sei se vocês já ouviram falar, no interior de Pernambuco. Então, Tabira é uma cidadezinha do interior, onde os meus avós tinham um sítio, os pais da minha mãe. Quando chegava o meu período de férias da escola, eu era criança, tá? Chegava o meu período de férias da escola, eu ficava contando os dias, porque no meu período de férias da escola, havia uma quantidade de dias que eu ia passar com meus avós.
no interior, então eu adorava ir pro interior. Apesar de que não tinha energia, né? Hoje já evoluiu muito. Mas naquela época não tinha energia, era a base do candeeiro ou do lampião para iluminar as casas, não tinha televisor, não tinha rádio. Mas a gente brincava demais durante o dia, era tudo ao ar livre, não tinha perigo, tomava banho de rio. Enfim, era aquela farra, aquela diversão. Então eu contava os dias para chegar às minhas férias, para ir para o interior, para casa dos meus avós. Então eu ia para casa dos meus avós, não somente eu, minhas primas também. Minhas primas, meus primos que moravam aqui. Então íamos todos nós para o interior, para casa dos nossos avós, passar as férias. Todas não, né? Só um pedaço das férias. Porque os nossos pais não deixavam passar as férias todas, que dizia que a gente aperreava, era mentira. A gente aperreava não, era mentira deles. Mentira não, desculpa. Era eles que achavam que a gente aperreava. Mas a gente aperreava não, meus avós adoravam, né? Adoravam a casa cheia de netos. E todo mundo lá brincando na maior farra. Quando a gente ia embora, eles já ficavam assim tristinhos, porque a gente ia embora. Tinha também os meus primos que moravam lá no interior, então vocês juntavam todo mundo e era aquela farra. Então aí eu já estou dizendo a vocês como eu me sentia ao frequentar um lugar assim. E como eu ainda me sinto, porque hoje em dia, de vez em quando eu posso, eu vou ao Horto dos Irmãos. Eu gosto muito de lá, é uma sensação de paz, né, de liberdade. Você conviver com a natureza é algo assim perfeito, maravilhoso. Você sente aquela sensação de paz, né, interior. Então é muito bom. Ainda hoje eu gosto de ir ao Horto dos Irmãos. A Praça Macaxeira não, que eu quase nunca fui lá. E o Jardim Botânico só fui uma vez. Não tive a oportunidade de ir novamente. Com uma turma que eu trabalhava, eu fui. Mas o Horto dos Irmãos, como eu moro relativamente próximo de lá, eu gosto de vez em quando de ir. Gosto mesmo, de verdade. Outra coisa legal também é que se vocês me mandarem um áudio ou por escrito me dizendo como se sentiriam se frequentassem um lugar assim, eu vou entender qual é a reação de vocês e comparar com a minha, né, com a minha experiência de vida. Então vai ser bem legal assim, essa comparação pra mim, tá? Se puderem, me mandem. Agora, gente, uma coisa que não é muito legal, né, que está se falando muito hoje em dia, certo? Infelizmente está acontecendo. Não é uma coisa muito bonita nem muito legal de saber. É a questão das queimadas. Eu acho que vocês já ouviram falar, os noticiários, né, na televisão estão falando muito com relação às queimadas. As queimadas que estão acontecendo no Amazonas, não é isso? No Amazonas e também no Pantanal. Então, as queimadas que estão acontecendo no Amazonas e também no Pantanal. Isso é uma coisa muito triste da gente saber, porque, infelizmente, o homem está destruindo a natureza. E isso não é uma coisa muito legal, tá? Por quê? Porque à medida que ele destrói a natureza, ele destrói o habitat dos animais. Aqueles animais, consequentemente, vão sair dali fugindo, quando conseguem fugir, né? E aí, acaba que esses animais, vai chegar um tempo que eles vão chegar a ficar em extinção, não vão existir mais. Então, se a gente quiser conhecer, a gente só pode ver por fotografia, porque aquele animal ele já não vai existir mais. Deu muita pena assim, de ver, né, nos noticiários que alguns animais conseguiram fugir, né, das queimadas. Outros conseguiram fugir, mas se machucaram muito, não resistiram e acabaram morrendo. E outros morreram lá na própria queimada, né, na própria região que estava sendo queimada. Então, assim, é muita maldade, é muita crueldade fazer isso. Estão acabando com a nossa flora criminalmente, né? O homem está destruindo aquilo que foi dado a ele por natureza, que foi dado a ele de graça, gratuitamente. Então não é uma coisa legal a gente saber disso. Mas infelizmente esse crime tem acontecido
e está causando danos irreversíveis. O que são danos irreversíveis? Que não tem mais como você reverter e voltar a ser como era antes. Porque alguns animais, como eu disse, estão morrendo, alguns vão entrar em extinção. Algumas regiões não poderão ser mais servir mais de plantio, porque a queimada já danificou, já prejudicou muito. Então isso aí são danos irreversíveis. São danos que você não consegue controlar e não consegue mais deixar como era antes, tá? Agora, eu queria que vocês me respondessem, né? Se estivessem aqui, poderia até me responder agora. Qual a diferença entre viver ao ar livre e viver em ambiente fechado? Gente, é uma diferença muito grande. Imagina você morar aqui na zona urbana, num prédio, num apartamento. E imagina você morar na zona rural, num sítio. Olha que diferença. Você mora num apartamento aqui, aquele ambiente fechado, né? Muitas vezes tem crianças que não têm condições de descer para brincar, porque não tem quem fique com elas lá embaixo para brincar. Então é aquele cubículo ali, aquele espaço. Aquele apertadinho ali para realizar tudo, realizar atividade de escola, para brincar, para dormir, para, enfim, aquele pedacinho de lugar. E você morando, você indo para a zona rural, num sítio, você tá ali, ó, ar livre, você olha, tem lugar para você correr para onde você quiser, sem limite. Eu vou correr à vontade. Você corre, 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 cansa e não chega no final da terra para correr. Então, assim, é muito diferente você viver ao ar livre e viver num ambiente fechado. A diferença é assim, é exorbitante, é enorme, não tem nem comparação, não é verdade? Agora, a gente vai conversar, certo? Sobre uma imagem que eu vi aqui no livro de vocês. Então, vocês vão pegar o livro de geografia de vocês, tá? E vão abrir na página 100. Vão abrir o livro de geografia de vocês na página 100, tá? Página 100 e página 101. Então, nessas duas páginas, vocês vão ver que tem uma imagem bem legal aqui, que lembra muito um sítio. Então, nessas imagens, ele destaca algumas coisas em relação à natureza. Então, ele fala aqui sobre o sol. O sol faz parte da natureza e ele fornece luz e ele fornece energia, tanto para nós, seres humanos, como para as plantas. Então, ele é de suma importância para a nossa vivência e para a vivência da nossa flora. Não é verdade? Depois, ele fala sobre o ar. O ar é aquele que nós respiramos. Sem o ar para respirar, nós não podemos viver. Então, quando falta o ar, falta a vida. É isso. Então, o ar também faz parte da nossa natureza. Ele fala também das plantas, onde retiramos os nossos alimentos. Então, a gente planta macaxeira, a gente planta tomate, a gente planta inhame ou cará, né, como queira chamar. A gente planta batata doce, a gente planta laranja, a gente planta limão. Então, das plantas, nós retiramos o nosso alimento. E muitas vezes as pessoas que moram em sítios, elas plantam e elas comem, elas se alimentam daquilo que elas mesmas plantam, elas nem compram. Elas plantam feijão, arroz, e elas se alimentam daquele plantio que elas cultivam, certo? Depois, ele fala sobre a água, que a água que cai da chuva, ela molha o solo, né? Irriga o solo para as plantinhas se alimentarem de água, né? As plantinhas poderem beber água, o solo tem que ficar molhado, que é o chão, assim como ela alimenta os rios e os oceanos, porque a água dos rios e dos oceanos, ela vem da chuva. Ela cai da chuva e ali ela vai formando aqueles rios e formando o oceano, tá? Outra coisa também que ele fala são os animais. Os animais que vivem, que são criados soltos, né, na região urbana, e os animais que são criados presos. Que tem animais que são criados presos. Por exemplo, o boi, ele passa uma parte do tempo solto, mas ele passa uma parte do tempo preso no curral. Os cavalos, a mesma coisa.
As galinhas já vivem no galinheiro, presas, elas não são criadas soltas. Às vezes até criam, mas é mais comum que elas vivam no galinheiro. Os porcos, eles vivem no chiqueiro, né, que é o habitat deles. Eles não vivem criados soltos, assim, é muito difícil. É mais no chiqueiro. Então, os animais que vivem soltos e os animais que vivem presos. E desses animais também tiramos o nosso sustento, porque a gente come galinha, a gente come carne de boi, a gente come carne de porco, enfim, por aí vai, né? Ele fala também das nossas moradias, que são construídas com materiais da natureza. Como assim, tia Gil? A gente utiliza a areia para construir as nossas moradias, a gente utiliza a madeira para construir as nossas moradias, a gente utiliza o ferro para construir as nossas moradias. Então, tudo isso vem da natureza. Então, também as moradias, também elas são proporcionadas pela nossa natureza. E o solo onde pisamos, né, que é chamado, mais conhecido como chão, que é onde cultivamos os nossos alimentos, onde nós plantamos, onde nós realizamos o nosso plantio. Então, tá aqui, ó, na imagem, não é? Ele colocou falando sobre, destacando cada aspecto dele. E aí ele pergunta, quais elementos mostrados na imagem fazem parte do seu dia a dia? Então você vai olhar aqui, nessa imagem, o que daqui dessa imagem faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu cotidiano, do seu dia, da maneira como você passa o dia, em casa, na escola, na casa da vovó, se você mora com a vovó, com o vovô, enfim. Quais desses elementos fazem parte do seu dia a dia? E aí, nós agora vamos falar uma curiosidade bem legal, que nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza. Como assim, tia Gil? Nós fazemos parte da natureza se nós não somos plantas. Nós não somos plantas, mas nós somos animais. Só que nós somos animais racionais. O que são animais racionais? São animais que têm inteligência, são animais que pensam, tá? Que conseguem pensar, conseguem falar, conseguem se comunicar. Então, nós somos animais racionais. Então, por sermos animais, nós também fazemos parte da natureza, certo? Outra coisa legal também são as roupas. As nossas roupas, elas também fazem parte da natureza. Como assim, tia Gil? E a gente planta a roupa? Não. Mas a gente planta o algodão. E o algodão, ele faz parte da fabricação dos tecidos. Então, as roupas, elas também fazem parte da nossa natureza, ok? E aí, agora a tia Gil vai explicar para vocês a atividade de casa, tá? A atividade de casa de vocês está no livro de geografia, que vai da página 100, né? Que eu já expliquei a questão, que ele fez a perguntinha, né? Qual parte dessas imagens faz parte do seu dia a dia? E vai até a página 103. Então, na página 102, ele diz, siga os comandos e as coordenadas do quadro a seguir e anote as sílabas que formam os nomes de alguns elementos da natureza, presentes na ilustração da página 100 e 101. Ou seja, os nomes que vocês vão formar aqui são figuras que estão nessa imagem, tá? Então, vocês vão somar, vão olhar os numerozinhos e vão formar as palavras. Então, tá aqui, ó. Ele pergunta, por exemplo, A4 mais C1. Onde é que tá o A? O A tá aqui, ó. O A tá aqui e o 4 tá aqui. Então, A4. Que letra é A4? Aí você vai olhar, que letra é não, perdão, que sílaba é A4? Aí você vai olhar qual é a sílaba e vai colocar aqui. E aí você vai continuando, olhando de um por um e formando as palavras, tá? Depois ele diz, elabore uma frase para descrever a paisagem mostrada nas páginas 100 e 101, utilizando pelo menos 3 palavras que você encontrou na atividade acima. Então, você vai pegar 3 palavras que você encontrou aqui, depois que você somou, né, as sílabas para ver as palavras que você ia encontrar, e vai formar 3 frases
tá? Aliás, vai formar uma frase utilizando 3 dessas palavras. Você vai escolher 3 palavras dessas e vai formar uma frase com essas 3 palavras, tá? Na página 103, ele diz, observe as fotos a seguir. Aí ele mostra aqui 2 fotos, né? E ele pergunta, marque com um X nos elementos que aparecem nas fotos A e B. Veja o exemplo. Água. A água aparece na foto A e na foto B, aí se for, você vai marcar o X. Se só aparecer numa, você vai marcar somente numa. Aí outra, vegetação, pessoa, barco, cachorro. O que aparecer nas duas, você marca o X nas duas. O que aparecer somente em uma, você marca o X naquela correspondente a que está aparecendo, tá? E assim finaliza a atividade de casa e finaliza a nossa aula. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da aula de geografia, certo? Beijo, meus amores. Estou com muita saudade de vocês, da minha turminha linda do 2º ano. Mas aí, na esperança que a gente volte rapidinho para a escola, tá? Qualquer dúvida, é só falar que tem ajuda no privado, tá? Beijo!